Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio TV Fraternal. Nesse momento mais um encontro nosso semanal, para que possamos refletir, possamos ter um tempo, termos um espaço para a nossa compreensão de alguns assuntos importantes. E nesse momento gostaria de convidar a todos que procurem se concentrar no momento presente e colocarmos a nossa atenção naquilo que nós estamos fazendo aqui e agora. Eu gostaria de trazer aqui um tema, um assunto relacionado ao poder. E nada melhor do que exatamente o centro do poder político aqui do nosso país. Quando nós falamos de poder, poder está associado a muitas coisas, não somente a questão da política. Mas como nós estamos vivendo hoje um momento assim muito interessante, crucial, nós precisamos nesse instante de muito equilíbrio. Nós precisamos hoje de muita compreensão. Precisamos hoje termos muita consciência sobre o que representa todo esse modelo no contexto global, né? Não só no país, Brasil, não só em lugares específicos, mas uma questão geral. Mas o que diz respeito ao tema poder, numa dinâmica de reencarnação. Então nós sabemos que a reencarnação é a nova oportunidade para estarmos na existência material e aqui trabalharmos em nós mesmos o nosso aprimoramento, de desenvolvermos em nós recursos e termos a capacidade de fazer a gestão da nossa vida, da nossa existência, de uma maneira que seja a mais equilibrada possível. Quando eu falo mais equilibrada possível, é que estou me referindo a nós todos, espíritos ainda que não somos perfeitos, que temos aí nossas dificuldades, nossas limitações, e que nos propomos alguns projetos de vida e que não necessariamente nós vamos conseguir exatamente fazer aquilo que nós nos propomos a fazer, nos propusemos a fazer. E é isso que, na verdade, é que muitos espíritos vinculados hoje ao campo da política, ao campo do poder, eles estão aqui novamente, estão de volta. Não vamos ter dúvidas de que todos aqueles que estão hoje envolvidos no quadro político têm suas necessidades de aprimoramento pessoal. Se um político ele se equivoca e acaba indo para o caminho da corrupção, seja em maior escala ou menor escala, ele está se comprometendo com ele mesmo, ele está se comprometendo num campo de energia muito complicado de fazer algum tipo de ajuste num momento posterior. Então a dor e o sofrimento vai ser o resultado. Se nós entendermos dessa forma, nós poderemos compreender que todos aqueles que nós enxergamos aí na política têm suas dificuldades, têm seus problemas, têm suas limitações, como qualquer um de nós. Como você que está me ouvindo, como eu, como qualquer pessoa. Se nós acabamos colocando o nosso dedo em riste para julgamentos, seja de que lado for aqui, que nós temos hoje uma polarização na nossa política, nós vamos, na verdade, fazer um julgamento daquilo que somos nós. Que nós só reconhecemos no outro aquilo que nós, de alguma forma, precisamos trabalhar também conosco. Isso pode ser uma notícia que muita gente talvez não aceite. Não aceite, porque nós temos aí a primazia da razão e achamos que nós temos certezas absolutas daquilo que a gente acredita. E nós, como assim? Eu estou vendo uma pessoa, eu vejo que ela está errada, eu não posso fazer julgamentos, eu não posso falar sobre o que ela faz de equivocado? Sim, podemos falar desde que a gente tenha consciência do que nós estamos fazendo, eu falando. Se você fala de um fato, você está comentando de um fato, de uma situação que você viu, percebeu. Agora, julgar, né? E aí nesse julgamento aparecer as emoções de ódio, de repulsa, de ojeriza. Então isso fala mais ainda sobre nós. E essa é a questão que eu gostaria de me ater nesse momento. O que essas pessoas estão fazendo aqui, seja em que escalão for, desde o presidente da República, os ministros, todos os políticos relacionados aí
deputados federais, estaduais, né, os vereadores, os senadores aqui em Brasília, os ministros do Supremo Tribunal Federal, todas as pessoas têm seus comprometimentos, não tenha dúvidas. Então eles estão fazendo o que eles acham que devem fazer, eles têm o livre-arbítrio de fazer isso. Agora, se eles estão fazendo equivocadamente ou não, ok, nós podemos ter o nosso julgamento e dizer, cara, o cara está fazendo coisas que não tem nada a ver. Você pode julgar isso, você pode dessa forma, mas que não seja uma coisa assim nas entranhas, né? Na paixão, naquela coisa assim de pegada, do tipo, eu odeio, eu não gosto, eu não suporto, de partir para briga, para discussão. Então isso é difícil, que nós esbarramos muito na nossa projeção. Então as pessoas mais polarizadas são aquelas que projetam no político, no artista, num jogador de futebol, por exemplo, até na própria religião, determinados santos, determinados espíritos. Então são pessoas que projetam no externo aquilo que elas gostariam, aquilo que elas se identificam. E quando fala mal daquilo que a gente se identifica, está falando mal de quem? Da própria pessoa que se identificou. Então existe aí uma conjunção um pouco complicada nessa história. Aí que nós enxergamos a paixão envolvida nessa dinâmica, que não é saudável. Quando falamos de paixão, quando falamos de algo que seja assim, extrapolado, que de alguma forma acaba trazendo para nós, não uma contribuição positiva, mas peso e dificuldades, confrontos, brigas, discussões, isso não é um bom trabalho. Você não está fazendo um bom trabalho. Você pode ter a sua posição, você pode ter seu entendimento, ok, vamos respeitar as pessoas que têm um posicionamento diferente. Se o Brasil precisar passar por determinadas experiências, quando eu falo Brasil, todos nós, num sentido coletivo, nós vamos passar por determinada experiência, porque é o nosso livre-arbítrio. Mas se as pessoas manipularem as informações e determinadas pessoas chegarem ao poder? É porque ainda é necessário esse tipo de situação. Se nós percebermos que tudo que está acontecendo no mundo é exatamente porque existe um livre-arbítrio, e aí todas as pessoas envolvidas têm um aprendizado extremamente importante a ser desenvolvido, e conforme esse aprendizado, essas pessoas vão evoluir ao longo do tempo. Então vamos pegar o caso da Ucrânia, por exemplo, a invasão da Rússia na Ucrânia. As pessoas que estão ali desencarnando são pessoas que elas não tiveram a opção de dizer vamos entrar em guerra. Não, porque alguém decidiu que ia invadir. No caso, o Putin. Por uma questão política, por uma questão de visão estratégica, uma visão territorial de proteção do próprio país, acabou adotando um posicionamento de invasão. Tem outros interesses na jogada de outros países? Tem muita coisa em jogo nessa história. Tem interesses econômicos, né? A Ucrânia é um país rico em gás, rico em outros existem outros interesses importantes aí ligados a esse aspecto que envolve a guerra na Ucrânia. Então, assim, aí nós nos condoemos em relação ao povo ucraniano, lógico, mas e os soldados que morrem nessa guerra, tanto ucranianos quanto russos? Será que nós não deveríamos também orar por eles, termos compreensão para com eles? Será que eles que estão lá, eles têm a mesma característica de todos, como o do Putin, por exemplo? Será que o Putin merece ódio da nossa parte? Então, assim, quando nós olhamos por um outro lado, de que todos nós somos espíritos em evolução, nós vamos compreender. Nós vamos compreender. E a compreensão vai fazer total diferença. Se você compreender o papel de todas as pessoas hoje no mundo político, você vai compreender, porque são humanos aí na experiência material, necessária para o próprio desenvolvimento pessoal.
Você hoje que ouve, talvez não tenha poder nenhum. E mesmo o poder que você possa ter, ele é um poder um pouco mais limitado em relação a depende do que você faz. Você pode achar que você tem o poder, por exemplo, de ser o dono da sua casa. De você ser uma pessoa, talvez na sua família, que você seja influenciadora nessa família. Isso também é poder, de alguma forma. Existem pessoas que exercem esse poder de uma forma arbitrária, impondo nos outros aquilo que ela acha que os outros têm que fazer. Assim como um pai impõe aos filhos o que ele acha que os filhos devam fazer. Ou uma mãe. Então veja que essa noção de poder e a deturpação do poder, ela é em maior escala ou em menor escala. Mas sabendo sempre que todos nós que estamos aqui, estamos num processo de aprendizado extremamente importante, complexo, difícil de ser levado adiante. E no fundo, todos nós, políticos, não políticos, nós todos temos aí uma capacidade extremamente importante de amar, de sermos diferentes, sermos melhores. Infelizmente, precisamos da dor e do sofrimento. Aqueles que passam pelas dificuldades, pelos problemas oriundos, dos conflitos, das guerras, e do conflito urbano, por exemplo, da violência urbana, por exemplo, são pessoas que têm a necessidade dessa experiência. E eu diria necessidade entre aspas. Por que entre aspas? Porque não é uma questão assim de uma necessidade do tipo, então eu tenho que passar por isso e simplesmente é uma coisa rasa nesse sentido. Esse precisar, no meu ponto de vista, é o seguinte: a pessoa tem esta vibração, ela vibra nesse campo. E para sair desse campo, para sair dessa vibração, somente pelas experiências no mesmo campo. Então, se a pessoa vibra, a energia está vinculada no campo da agressividade, no campo do abuso, ela vai passar por essa experiência nesses campos. Então, é nesse sentido, esse precisar. E esse precisar vem que, através dessa experiência, a pessoa ela vai sair daí de uma forma diferente, com aquilo que ela passou. Até que ponto isso repete na nossa vida? Até a hora que a gente cansar e não querermos mais viver exatamente aquilo que nós estamos vivendo, com confusão, com dificuldades, com problemas, com conflitos. É esse o limite. E também para os nossos queridos amigos políticos. Todos aqueles dos partidos todos. Vamos vibrar muita luz, vamos vibrar muita paz por nós, por todos aqueles que compõem a nossos amigos, familiares, por todos aqueles que passam hoje por grandes dificuldades nesse planeta, pelos nossos políticos, para que eles tenham clareza e consciência sobre o que eles estão fazendo, estão realizando, mas sabendo que tudo o que está acontecendo não está jogado, nós não estamos abandonados pela espiritualidade maior. Existe um plano, sim, superior que nos envolve. E tudo que acontece, só acontece porque existe permissão. E essa permissão é algo de uma esfera superior. E talvez para entendermos isso fica uma coisa às vezes complicada, né? Como é que Deus permite, como que os espíritos permitem a guerra, por exemplo? Como é que eles permitem a guerra? São os espíritos encarnados que escolheram. E os desencarnados que também estão ali, vibrando naquele sentido. A confusão aqui, no Congresso Nacional, em todas as ordens, são os espíritos encarnados que estão escolhendo fazer desse jeito. Porque tem um nível de consciência baixo e não conseguem perceber o impacto que eles causam nas outras pessoas. A partir do momento em que eles, com as experiências sucessivas, como por exemplo a desencarnação virá. Eles podem, que os poderosos, se esconderem atrás do próprio poder, mas eles não vão se esconder atrás da própria consciência, que é exatamente a consciência do que eles estão fazendo hoje, no campo que eles estão se envolvendo, se comprometendo, que fará surgir, vir à tona a dor e sofrimento no momento de perceberem o equívoco que estão cometendo. E evidentemente,
uma avaliação, uma reavaliação de tudo aquilo que eles vêm fazendo e uma nova proposta de encarnação, provavelmente, talvez até no poder, ou não, talvez em situações opostas, falta de poder. E aí nós temos as experiências das pessoas que passam por situações difíceis, que de alguma forma precisam dessas experiências para também despertar, desenvolver principalmente a humildade. Que essa, na verdade, é a grande lição que Jesus trouxe para nós. Amor, humildade, perdão, compreensão, entendimento. Transforme a sua vida de uma forma que seja plena, que seja de luz. Tendo você um poder limitado dentro da sua casa, tendo você um poder maior sobre outras pessoas, você é responsável. Eu sou responsável. Nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, 100%. Que Jesus, nosso querido amigo sempre presente, abençoe nosso dia, abençoa a todos nós nas nossas propostas de crescimento e evolução e principalmente de querermos felicidade e paz. Que Jesus nos ampare a todos, a nossa nação, nosso querido país, a todas as pessoas desse planeta, que os nossos queridos amigos espirituais nos acompanhem sempre. Ricardo Seixas, Rádio TV Fraternal, www.fraternal.net.br. Mande aí seus comentários, suas sugestões. Até a próxima.